também isso daqui que a gente está acompanhando. Marina Silva está aí. A bomba relógio semiótica já está explodindo. Para minha surpresa, não esperava tão rápido. O próximo cabo de guerra de Marina já começa a ser preparado. Veja qual é. É claro, é a questão da Petrobras, vocês devem estar acompanhando. A Petrobras entrou com um pedido no IBAMA para licenciar a exploração, pelo menos a perfuração de teste, drill, que eles falam, pelo menos ver se tem petróleo lá. E nem isso foi dado ali na margem equatorial da foz do Amazonas. Na verdade, a grande mídia está insistindo com isso, margem equatorial do Amazonas, está a 500 quilômetros de distância. Essa é a primeira questão. Tá? A segunda questão, a Petrobras tem a tecnologia única de exploração em águas profundas, tecnologia desenvolvida por ela que nenhuma das petroleiras aí, das grandes irmãs, das petroleiras tem. Daí essa questão geopolítica que envolve a Petrobras. Tá? Ela até a gente falou na live passada, a Exxon lá no Golfo do México tentou fazer exploração em águas profundas, foi aquela catástrofe, aquele puta vazamento que deu um problema ambiental que depois a grande mídia nem mais cobriu ali no Golfo do México. Nem sei em que situação está lá, mas a mídia simplesmente acabou ignorando, tá? O que ocorreu lá. Então está aí, na primeira página do Estadão, a Marina Silva, né, colocada aí, o presidente do IBAMA, em destaque, né, na primeira página, dá para ver pela foto, pela análise semiótica da foto, aquela coisa em contra-plongé, aquela coisa de baixo para cima, como heróis, né, determinados, aqueles que estão querendo proteger o meio ambiente, e assim por diante. Então, Marina manda recado após Lula indicar apoio a estudos sobre petróleo. Então, Marina manda recado, cabo de guerra, é a preparação para o conflito. A gente sabe que a semana passada, ou a retrasada, a gente já falou isso, começou com os seminários da Folha, com quem? Com a Marina Silva, seminários patrocinados pela Open Society do Jorge Soros. Tá? Foi impressionante. E logo depois dessa semana, o Rodrigo Agostinho, né, que é o ministro aqui, o presidente do IBAMA, né, Rodrigo Agostinho, que a gente vai falar sobre ele. Então, você vê aqui, foi logo depois desse seminário da Folha, começou a explodir essa crise. Marina fala sobre reunião com o IBAMA e Petrobras. E sempre lá o Rodrigo Agostinho ao lado, tá? O presidente do IBAMA. Não sei se vocês estão percebendo aqui os cinegnósticos, o discurso da grande mídia está criando uma espécie de um nó semiótico, tá? Ou um nó discursivo, como queiram. Uma armadilha foi criada aí. Como? Pode ver que os colonistas estão fazendo uma comparação entre Bolsonaro e Anvisa e Lula e IBAMA. Então, já está começando uma acusação, ainda estão esperando a reação de Lula para disparar os canhões. Não, mas as considerações do IBAMA são técnicas. Então, se o Lula ignorar, ele é um negacionista ambiental. Então, entra num discurso, isso fecha um tipo de discurso que já desde as eleições do ano passado, aquela coisa que Bolsonaro e Lula são os dois extremos, uma ideia olha, eles estão no mesmo nível, extremo, de extremidade, um extrema direita, outro extrema esquerda. Então, eles têm o mesmo discurso, só que com sinais invertidos, e assim por diante. Então, é aquela coisa, se o Lula bateu o pé, como foi a questão da usina de Belo Monte, bateu o pé, é uma questão estratégica para o Brasil, explorar aquele petróleo, já tem um monte lá de petroleiras também naquela região, aí vem a acusação, é o negacionismo,
ele está repetindo aquilo que o Bolsonaro fez na pandemia, ao negar os pareceres técnicos da Anvisa. Então, já estão criando esse tipo de discurso, esse nó semiótico, essa cama de gato que está sendo criada para o Lula. Já estão com o discurso pronto, eles só estão esperando para puxar o gatilho. Estão vendo qual é a reação do Lula. O Lula ainda está tentando contemporizar, tal. Então, isso, por onde caminha a humanidade. Ver isso daqui, está sendo explorado toda a região. As grandes irmãs petrolíferas já estão ali na região. A Guiana, o país, né, a Guiana, pelos royalties que estão ganhando pela exploração do petróleo ali na região, tem nesse momento o maior crescimento do PIB no mundo, tá? Crescendo 37% em 2023, o PIB das Guianas. Há um boom de crescimento devido ao petróleo, tá? Muitos consideram essa região como o novo pré-sal. Para o Brasil, seria o novo pré-sal brasileiro, atingindo uma produção de 1,2 milhões de barris por dia. Tá? Aí vem a questão do Amapá, né? E aí, mas isso traria desenvolvimento para... Olha, desenvolvimento para o Amapá. Só um parênteses aqui, antes de falar do Amapá. Dessas petroleiras que estão aí, uma dos países que estão aí na região é um dos líderes da questão climática global, a Noruega. A Noruega, que, se não me engano, é uma das que estão dando grana para o fundo da Amazônia. Está lá também, explorando. Mas o Brasil não pode mais. O Brasil não pode mais. Né? Diria o Ronaldinho. Não pode mais explorar petróleo, não pode mais. Está lá a Noruega, paladina da questão da defesa das mudanças, questões ambientais, preocupada com as mudanças climáticas, está lá explorando petróleo. Tá? A questão do Amapá. Pô, cadê os royalties? Mudaria a vida lá do estado do Amapá. O André Trigueiro, só podia ser espírita, o cara, né? Espírita só dá reacionário. Só dá reacionário espírita. Aquele jornalista especialista em meio ambiente, falou uma coisa assim: olha, mas será que não dá pegar o fundo da Amazônia, indenizar o povo do Amapá, indenizar pelos royalties cessantes, por não ter... É bizarro isso, é um discurso. Vamos ver, vamos dar nome aos bois aqui. O presidente do IBAMA, o Rodrigo Agostinho, vejam bem, Rodrigo Agostinho, que foi deputado federal, mandado na Câmara de Deputados, no seu currículo está lá, membro do Programa Internacional de Líderes Ambientais, Fundação Rockefeller, em 2002. Esse Rodrigo Agostinho, assim como Tabata do Amaral, deputada federal, que ganhou uma bolsa, um apoio da Fundação Estudar, do Lehman, que ferrou com as lojas americanas e deu apoio logístico e grana para o movimento Vem Pra Rua, nas grandes manifestações de rua, na guerra híbrida brasileira, fez lá a Universidade de Harvard, tá? Com a bolsa da Fundação, com apoio também da Fundação Estudar do Paulo Lehmann. Tá? Então, vão para lá, para o exterior, e essa Fundação Estudar tinha essa coisa desses bolsas para a formação de novos líderes, tá? Dentro desse tipo de mentalidade, dentro desse tipo de ideologia. Como é da Fundação Rockefeller, a formação desses novos lideranças globais, lideranças ambientais. Tá aí o Rodrigo Agostinho, que muitos outros nomes que estão colocados dentro do governo, que para mim são bombas relógio prontas para explodir. Tá?
olha, aquilo que o Andrei Koríbiko, lá, o teórico russo da guerra híbrida, fala, que o grande inimigo do governo Lula está dentro do próprio governo, que ameaça implodir, um governo que vai ser implodido. E a gente está falando em Amapá, vê essa notícia aqui, vê isso daqui. Está lá, Exército dos Estados Unidos vai enviar mais de 300 militares para a Amazônia. Está aqui a questão geopolítica colocada aqui à mesa. O que eles chamam de Combined Operation and Rotation Exercise vai ocorrer em outubro e novembro. O Exército dos Estados Unidos enviará 300 militares para manobras junto com o Exército Brasileiro para participar do exercício chamado COR 23, que é as iniciais aqui do Combined Operation and Rotation Exercise. Tá? Vai ocorrer lá no Pará e Amapá. O objetivo é desenvolver liderança e aprimorar as habilidades técnicas dos militares. Então, está lá o general Conrad, aqui nesse site Revista Sociedade Militar. Está lá o general Conrad falando aqui dos objetivos do encontro, presença militar na Amazônia. Tá? Questão geopolítica, pura e simples. Tá lá, não vai a Petrobras ali ocupar, ocupam os militares norte-americanos, que estão ali de olho naquela região. Olha, é uma questão... eu não sei. Você pega o Aldo Rebelo, como se fala, o cara é maluco, né? O Aldo Rebelo foi presidente da UNE, então ele tem com essa pauta de uma aliança da esquerda com as forças armadas brasileiras. Mas as forças armadas é que bancaram o golpe híbrido, a guerra híbrida brasileira. É uma coisa maluca, não é um jogo simples, assim, mocinhos e bandidos, essa história. Muito que os militares colocam é verdade. Essas ONGs, todo esse movimento ambientalista, que tem outros objetivos, entre eles ainda a indústria farmacêutica e a indústria química, de roubar DNA da Amazônia, tá? Sem pagar nada. Sem pagar nada, para fins de engenharia genética, biológica. Eu acho incrível isso. O Vivarrete, o Olavo de Carvalho estava certo. O problema é que a extrema-direita é apropriação semiótica. Eles se apropriaram de uma crítica que a esquerda fazia. Até o início desse século, a esquerda tinha essa pauta antiglobalista, a questão da ONU, ONGs aí por trás. O que a extrema-direita fez foi se apropriar. Quando eu falo extrema-direita, também as Forças Armadas se apropriaram dessa pauta. A esquerda atemorizada, ela abandonou essa pauta com medo de ser confundida com a extrema-direita. Tá? O que tornou a esquerda, os movimentos progressistas, institucionais. Tá? É uma coisa é um jogo mais complexo, que não pode ser dividido em mocinho e bandido tal. A gente está falando do Ricardo Agostinho, né, o presidente do IBAMA, as suas ligações com a Fundação Rockefeller, né, a gente mostrando aqui, que é a questão de formar essas lideranças globais. Essas lideranças globais colocadas dentro de governo, aqui no Brasil, viram bombas relógios semióticas, e até está explodindo mais cedo do que imaginava. Né? Mais cedo do que imaginava. Então, olha, eu sei, pô, Wilson, você está virando de extrema-direita, o que está acontecendo com você? O problema é que não é simplesmente mocinho e bandido essa história. A extrema-direita fez uma estratégia semiótica, assim como vocês estão vendo, esse nó semiótico que está dando para o Lula. Olha, você está ficando igualzinho o Bolsonaro, agora é negacionista, não com vacinas, negacionista com argumentos técnicos. Eles enaltecem isso, tudo é técnico no IBAMA. Técnico. Tudo é técnico. Tá? Então, essa tecnicalidade está sendo negada pela política. Então, são negacionistas. É uma forma, claro, do sul global
ser impedido de explorar suas próprias riquezas. Aí vem a Noruega lá, está lá com seus... Mas vamos avançar aqui. Vamos avançar aqui. O caso da Marina Silva é outra. É outra. Vocês lembram que a Marina Silva surge nesse episódio A Queda do Cessna Citation. O Eduardo Campos era o candidato à presidência, vocês devem lembrar desse episódio. O Dilma estava na frente, ali foi 2014, e o Aécio Neves combalido, despencando nas pesquisas. Eis que ocorre esse acidente, esse Cessna, vocês estão vendo essa imagem, cai de bico. Muito na época eu qualifiquei isso como a bala de prata que estava faltando ali nas eleições. Aí assume a Marina Silva. Marina Silva era vice, né, do Eduardo Campos. Então eu até pensei, how convenient, né? Que conveniente isso daí. A partir daí, a Marina Silva começou a utilizar, assim como o Jânio Quadros foi o primeiro candidato à presidência no Brasil a utilizar técnicas profissionais de marketing político, o varre, varre, vassourinha, jingle de rádio, a Marina Silva foi a primeira a aplicar a estratégia eleitoral de propaganda storytelling. Tá? Na verdade, ela começou a usar aquilo que se chama bomba semiótica do sim. Olha, um dos primeiros a perceber isso, por incrível que pareça, foi o Ciro Gomes. Foi o Ciro Gomes ali em 2014. O que ela falou da Marina Silva? Foi numa entrevista dada ao jornalista Kennedy Alencar, tá? Ele falou o seguinte, Gomes ainda estava com seu juízo, né? O discurso de Marina é uma tragédia, porque é fragmentado, porque ela fala de valores muito caros e com muita decência e honestidade. Tá? Ela acredita no que fala, ela não é um Zelensky, representando um papel vazio, né, de ator. Por isso é uma tragédia. Ela tem valores corretos, está preocupada com os índios, com os passarinhos, calangos, bagres, mas é um valor fragmentário. Como estadista, deveria encontrar um equilíbrio entre o meio ambiente e a geração de energia, mas ela é contra tudo. Essa posição é a bomba semiótica do sim. É a primeira estratégia, a estratégia inicial da propaganda storytelling é você defender causas de consenso, que é impossível você dizer não. Vê isso daqui, esses dois exemplos, o Barack Obama e Yes We Can. Yes We Can, what? Poderia perguntar, né? Sim, nós podemos. Claro que nós podemos. Não sei se estão entendendo que é um tipo de slogan, um tipo de discurso, como esse do Rock in Rio. O Rock in Rio, se não me engano, de 2001, por um mundo melhor. Quem pode ser contra um slogan desse? Todo mundo quer um mundo melhor. Todo mundo também quer poder. Yes, we can. Todo mundo quer poder fazer alguma coisa, melhorar as coisas. É um tipo de bomba, é o que eu chamo de bomba semiótica do sim. Então a Marina Silva aparece ao mundo político, olha, procura com os passarinhos, a Amazônia, a natureza, tudo. É a bomba semiótica do sim, não dá para ser contra. Tá? Só que aí tem essa questão mas não tem meio termo. Tá? Aí começa. Storytelling, esse é o primeiro passo da propaganda storytelling. Storytelling, vamos ver aqui na definição, né? A ciência do storytelling. Então, aqui você percebe que, pelos estudos, né, neurocientíficos, 100.500 palavras são aquelas que são consumidas pelo cidadão médio, no caso aqui norte-americano, né? 90% dos consumidores querem marcas que façam propagandas através de histórias, narrativas, histórias. Por quê? Porque
o cérebro parece que absorve mais do que palavras, 60%, 60 vezes mais rápido, ela processa imagens do que palavras. Storytelling é trabalhar com imagens, com narrativas. Narrativa é uma construção de imagem, uma história que você está ouvindo. Histórias bonitas, positivas, como a semiótica do sim, que cria imagens assim positivas. Na época, o Caetano Veloso, ó, na época, ele teve seu papel na Guerra Híbrida. Primeiro dos Black Blocs, né? As Black Blocs, né? Os olhos amendoados da anarquia, sabe? Começou a falar enaltecendo os Black Blocs. E também aqui a Marina Silva. O que ela fala? É bem a composição e storytelling. O primeiro postulante de pele escura, dizia o Caetano Veloso, com seus elegantes traços, resultado óbvio da mistura de cafusos com mamelucos. Marina, além de vir do coração da Amazônia, onde a lei faz quase desesperados esforços para instalar seu império, da luta ao lado de Chico Mendes, da fase heróica do PT, ela significará a chegada de evidentes fenótipos negros no poço da presidência da República. Temos o storytelling, a heroína que saiu das matas da Amazônia para salvar o mundo. É bem essa narrativa, inclusive global, da Marina Silva. Tá? Então, são histórias. Pela primeira vez, a campanha da Marina Silva, claro, a Dilma acabou ganhando, mas diferente da propaganda política tradicional, baseada em slogans, baseada em aspectos doutrinários ideológicos, programáticos, o storytelling é simplesmente uma história de um personagem que está sendo contado. Tá? Vamos dizer assim, são histórias motivacionais, personagens que inspiram você. Todos nós estamos procurando personagens inspiradores. Todos nós estamos procurando pessoas que contem histórias. Tá? Claro que tem aspecto neurocientífico, porque isso tem uma questão que neurocientificamente dá prazer ao cérebro, tal, processamos imagens, e uma narrativa cria imagens. Na medida que ouvimos histórias, imaginamos, criamos mentalmente imagens.